Olá, criptomaníacos! Dessa vez o movimento de preço foi rápido. Eu soltei o vídeo falando bem do Bitcoin, prevendo aí um bom cenário para os próximos meses, e logo na sequência, poucas horas depois, a moeda sofreu um forte pump. Então é por isso que eu falo para vocês estarem inscritos aqui no canal e com o sininho de notificação ativado. De nada adianta você ver aquele vídeo depois que o evento já aconteceu. Para receber os vídeos aqui do canal na hora, ative o sininho de notificação. No vídeo de hoje falaremos sobre esse movimento de preço do Bitcoin e a tendência de preço para os próximos dias, e também falaremos sobre as altcoins, principalmente sobre o Bitcoin SV, que teve um pump de 100% no dia após rumores de que Craig Wright seria o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Será que estamos investindo no Bitcoin errado? É sobre tudo isso que discutiremos logo após a vinheta. Antes de falarmos sobre o mercado, eu vou dar aqui uma grande dica para vocês. Nós estamos no início do ano, que é momento de compra de material escolar e também de material de escritório, material para trabalho. E a Bitcoin Back vai ajudar você a fazer a compra com desconto. Como que isso funciona? Você vai ativar a extensão da Bitcoin Back no seu navegador e aí você vai entrar nos sites onde você já costuma comprar material escolar ou material de escritório, e a partir do momento que você fizer a compra, você recebe até 10% do valor de compra de volta para você em cashback, mas cashback em Bitcoin. Isso mesmo, você recebe Bitcoin de graça, somente por fazer as compras que você já iria fazer. É fácil assim. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra o link para Bitcoin Back. Baixe aí a extensão para o seu navegador e faça as compras nos sites que aparecem lá na página principal da Bitcoin Back. Após receber esses bitcoins, caso você queira transformar em reais, utilize a exchange da sua preferência. A minha sugestão, como sempre, é a Coinext, que é a corretora mais segura do Brasil. Falando agora sobre o mercado, em 2019 as criptomoedas foram um ativo de melhor performance entre todos, tá? E em 2020 elas já começam novamente como o ativo de melhor performance. Vamos lembrar que em 2019 o Bitcoin foi eleito o melhor investimento pela CNN. E agora não parece diferente. Isso acaba servindo de argumento contra todos aqueles que falam que criptomoedas são ativos muito arriscados. Eles vêm performando acima da média nos últimos anos. Entrando aqui no gráfico do Bitcoin, esse é o gráfico diário, a gente percebe que ele rompeu o canal de baixa também no gráfico diário. No último vídeo eu mostrei para vocês que tinha existido esse rompimento no gráfico semanal e falei que a gente deveria ver o mesmo rompimento acontecendo logo no gráfico diário. Essa era a tendência e não deu outra, aconteceu o rompimento. E eu falei para vocês que assim que esse rompimento acontecesse aqui, a gente deveria ver o preço disparar até essa linha amarela, que é um indicador muito importante, é a média móvel dos últimos 200 dias. Também não deu outra, notem que o preço subiu, esse indicador serve como um imã, né? O preço subiu com tudo até bater nos 8.900 dólares, tá? Esse indicador está posicionado nos 9.100 dólares, então não chegou a encostar no indicador, mas chegou bem próximo, e a partir daí deu um pequeno recuo até os 8.750 que a gente se encontra agora. Se você ficou feliz com a minha dica do último vídeo, que acabou se realizando, deixa aquele like e aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder futuras dicas como essa que rendem um bom dinheiro. Mas será que o preço vai recuar a partir daqui? Ele não vai atingir realmente esse indicador dos 9.100 dólares? Bom, aparentemente, a gente ainda tem força para chegar nos 9.100 dólares. Só que acontece que boa parte do mercado está na expectativa de realizar lucro exatamente nessa faixa dos 9.000 dólares. E o Bitcoin não gosta de previsibilidade. Isso sugere para mim que a gente vai ter algum recuo, provavelmente ao se aproximar da faixa dos 9.100 dólares. Eu não acho que a gente vai furar essa resistência de primeira, tá? Eu aguardaria a gente se aproximar
dessa faixa e recuar até esse topo aqui do canal de baixa, né? Como se fosse retornar para dentro do canal. Eu acho que aqui existe um suporte nessa faixa que vocês podem ver de 8.300, 8.400 dólares. Então eu aguardaria um recuo de preço até essa faixa. Não sei se a gente já está nesse recuo, né? Como eu falei para vocês, a gente chegou ali nos 8.900 e começou a recuar, ou se a gente vai voltar a subir, bater aqui nesse indicador, no MA200, e aí sim afundar, né? Ter uma correção até o topo do canal de baixa. Eu vejo isso somente como uma pequena correção de um movimento de alta, tá? Eu não acho que a gente vai retornar para dentro desse canal de baixa, e sim que ele vai servir como suporte para uma próxima alta. Então você que não entrou, não conseguiu pegar esse bonde de alta, você poderia aguardar um pouco para tentar comprar nessa faixa que eu falei para vocês, né? 8.500, 8.400, 8.300, aqui nesse recuo que eu acredito que o Bitcoin tem uma tendência de fazer. Mas caso o Bitcoin consiga romper de primeira a média móvel de 200 dias, essa linha amarela, aí muda o cenário, porque a gente volta a ficar num cenário muito favorável, muito otimista. E se isso acontecer, eu concordo com outro trader, que é o Josh Rager, que fez essa análise aqui. Notem que o preço está posicionado aqui nos 8.700 e alguma coisa, e ele marca uma primeira área aqui, uma primeira resistência no ponto de 9.400 dólares. E por que ele marca aqui? Porque essa faixa foi muito importante no passado. Lá em julho e agosto, por exemplo, serviu de suporte. Vê que o preço não consegue passar dessa faixa, né? Ele ficava preso aqui nessa faixa de 9.400 dólares e novamente aconteceu aqui em novembro, né? Aí já como uma resistência. Então é um ponto muito interessante e que deve servir novamente de resistência. Então, caso supere os 9.100 dólares que eu mostrei para vocês, eu esperaria um rápido crescimento de preço até bater nos 9.400 dólares. E se passar esses 9.400, o Josh mostra que a próxima área, e a principal dela, né, seria a resistência dos 10.350 dólares, que também foi um ponto muito importante no passado e é onde está registrado aqui o maior volume. Veja que a negociação de compra e venda, como a gente tem um volume muito alto nessa região, o que mostra que não é fácil a gente ultrapassar esse ponto de 10.350 dólares. Agora, se passar daqui, ele indica, e eu concordo com ele, que a gente passaria por vários meses em Bitcoin a 5 dígitos, né? Ou seja, acima dos 10 mil dólares. Então seria extremamente positivo para o mercado. Vocês têm aqui, então, uma visão tanto para baixo quanto para cima. Como eu falei para vocês, para baixo eu estou olhando para a faixa dos 8.300 e 8.400, para cima eu esperaria passar os 9.100 para buscar esses 9.400. Então fique esperando algum desses rompimentos para você entrar no mercado. Outra coisa interessante é que o Bitcoin vem seguindo os movimentos pré-halving que aconteceram nos anos anteriores. Então, quando a gente se aproxima do halving, que é quando vai acontecer essa redução de recompensa, o Bitcoin costuma performar de forma muito semelhante, como mostra aqui o tweet da Rekt Capital. Eles mostram que no momento pré-halving, né, antes do primeiro halving, o Bitcoin valorizou 663%. Já depois do primeiro halving, a valorização foi de 3.400%. Notem como a valorização é maior após o halving do que antes do halving, mas acontece nos dois momentos. Já antes do segundo halving subiu 383% e após o segundo halving subiu 4.080%. Então o que você tira disso? Que realmente é um bom momento para estar investido em Bitcoin. Porque a gente já está pegando uma valorização consistente do Bitcoin nesse momento, mas a tendência é que após o halving a gente tenha uma valorização muito maior do que a gente está vendo agora. Mudando para uma outra tela, ainda falando sobre halving, notem que o que acontece é justamente o que eu falei. A gente já tem uma valorização pré-halving, né? Olha aqui, esse aqui foi o primeiro halving lá em novembro de 2012. Você vê aqui esse movimento de subida, né, anterior ao primeiro halving, esse mesmo movimento de subida anterior ao segundo halving em 2016, e agora a gente novamente está vendo esse movimento de valorização antes do terceiro halving. Então, sempre seguindo o mesmo padrão, e aí eles marcam esse quadrado aqui para mostrar o seguinte: antes desse halving costuma ocorrer uma correção de preço, uma queda de preço anterior ao halving.
foi de 47% essa queda no primeiro halving, foi de 40% no segundo halving e agora foi de 54% nesse terceiro halving. Mesmo padrão está acontecendo. Mas notem o que acontece após esse movimento de retração, ainda antes do halving. Teve essa queda de 47% no primeiro, depois o preço disparou antes do halving. Aconteceu essa queda de 40% no segundo halving, depois, saiu desse quadrado aqui, o preço também disparou. Agora a gente teve esse recuo de preço que a gente observou até os 6.500 dólares, e agora a tendência seria o quê? O preço começar a subir, como a gente está vendo, e já ter uma disparada antes do halving de maio de 2020. E é claro que depois do halving a tendência é de uma subida ainda mais forte, como vocês percebem aqui, nesse momento após o primeiro halving, e aqui nesse momento do segundo halving. Então a gente poderia esperar um grande movimento de valorização pós-halving. Lembrando que assim que acontece o halving, a tendência é de uma pequena queda de preço, né? Porque as pessoas compram o oba-oba e vendem a notícia. Então na hora que acontece o halving, muita gente realiza o lucro, vende e o preço acaba tendo uma pequena correção, uma pequena queda, né? Mas é algo bem curto e depois ele tende a disparar. A gente poderia esperar a mesma coisa aqui no halving de 2020. Ainda para mostrar como a gente está seguindo exatamente os passos do halving anterior, eles fizeram essa postagem onde eles mostram os pontos, né, que estão batendo. O halving servindo de catalisador para uma próxima bull run, check, aconteceu. O BTC subindo mais de 300% antes do halving, check, aconteceu. Basta vocês olharem aqui o tamanho dessa subida que a gente teve, né? O Bitcoin saindo lá dos 3.000 dólares, indo até praticamente os 14.000 dólares, então mais de 300%, check. O BTC tendo uma correção de 40% após esse rally, cheque novamente. Basta olhar aqui que a gente bateu nos 14.000 dólares e recuou até os 6.500, então teve essa queda de mais de 40%, cheque. E o BTC não atingindo mais a alta do ano, né? Não batendo após essa correção na alta do ano anterior. Então, de 2019, cheque também, a gente não chegou mais naqueles 14.000 dólares. Então, está batendo certinho com o que aconteceu nos outros halvings, né? Isso é bom porque está seguindo certinho tudo o que a gente espera para que o Bitcoin tenha uma valorização também nesse halving de maio de 2020. Mas não foi somente o Bitcoin que teve uma supervalorização nesses últimos dias. Inclusive, várias altcoins superaram a performance do Bitcoin, como a gente pode ver nessa publicação aqui. E algo muito interessante está acontecendo. Essa virada do Bitcoin aconteceu após ele superar o indicador EMA 200, que serve como termômetro do mercado. Se determinado ativo supera esse indicador EMA 200, o sentimento de mercado costuma mudar para otimista. Já se ele cai abaixo do EMA 200, aí o sentimento passa a ser pessimista. Notem que o Bitcoin, como aparece nesse gráfico, ele superou recentemente o EMA 200 e foi justamente a partir daí que o preço disparou incrivelmente, né? Então o EMA 200 é essa linha preta no gráfico. Notem como ele é realmente um termômetro de mercado. Aqui atrás, em outubro de 2019, notem como o preço recua para baixo dessa linha preta, para baixo do EMA 200, e a partir daí despenca até lá o fundo do poço, né? E ao voltar para cima do EMA 200 aqui, a gente tem uma grande disparada de preço. Mesma coisa aqui para frente, né, já chegando no final do ano, o preço novamente recuou para baixo do EMA 200 e aí despencou lá para o fundo do poço, ainda mais fundo agora, né? Então vejam como passar para baixo dessa linha é pessimista. E agora a gente conseguiu novamente passar para cima do EMA 200 e mais uma vez vimos a disparada de preço. Então é muito interessante esse indicador. E ele não está acontecendo somente no Bitcoin, por isso vocês têm que ficar de olho nas altcoins. Notem outras moedas com o mesmo impacto. Aqui é o gráfico da Ethereum, que também sofre com o mesmo movimento, como vocês podem perceber aqui. E olha aqui o preço da Ethereum praticamente ultrapassando o EMA 200. Então, se superar esse indicador, se superar o EMA 200, vocês esperariam o quê? Uma alta de preço rápida na Ethereum. Então, fique de olho nesse indicador para a Ethereum. Mesma coisa com outras moedas aqui, como pode ver, Litecoin. Mesma coisa aqui, ó, quando rompeu para baixo do EMA 200, o preço despencou, e agora ele está praticamente ultrapassando o EMA 200 aqui no gráfico. Então, fiquem de olho na Litecoin, caso ultrapasse esse indicador, podemos ver um pump nessa moeda.
ainda temos mais um gráfico aqui similar, aqui no caso é a XRP, Ripple, né? Vejam que quando passou para baixo do EMA 200, o preço foi lá embaixo, despencou, e agora o preço se aproxima de conseguir romper essa resistência do EMA 200. No caso da XRP, notem que aqui em novembro ele tentou romper e não conseguiu. Agora vai tentar buscar mais uma vez esse rompimento, e se romper, a XRP pode dar um grande pump aqui e você ganhar um dinheiro fácil, né? Fiquem de olho nesses ativos. Ainda falando sobre altcoins, a gente teve um pump absurdo da Bitcoin SV na data de ontem, né? O ativo subiu praticamente 100% em um dia. Isso é surreal, parece realmente um esquema de pump and dump e, na minha opinião, é um esquema de pump and dump. Vamos seguir aqui os passos do que aconteceu com o Bitcoin SV ao longo da última semana. Tudo começou aqui quando saiu uma postagem de uma figura conhecida desse projeto, que é o Kelvin, e ele publicou no Twitter que grandes notícias estavam a caminho para esse projeto, o Bitcoin SV, né, o BSV. Isso já gerou aquela especulação no mercado e já fez o preço começar a subir nas exchanges. Vejam que é somente especulação, ninguém sabe que grande notícia era essa, mas o preço já começou a subir. Os chineses ficam loucos com esse tipo de notícia, né? E devido a isso e a outros fatores, o Bitcoin SV acabou passando a BNB, a moeda da Binance, lá no CoinMarketCap, tomou a posição daquela moeda, né? Então, quando uma superou a outra, saíram vários comentários no Twitter fazendo graça com relação a isso, porque o presidente, o CEO da Binance e o Craig Wright são inimigos aí no mercado, né? Não se gostam muito. Vamos lembrar aqui que a Binance recentemente tirou o Bitcoin SV da sua exchange, então eles são inimigos de mercado, né? E acaba sendo engraçado que essa moeda supere a própria moeda da Binance em tão pouco tempo. E na sequência, o fundador do Bitcoin SV, que é o Craig Wright, acabou soltando aí uma nota de que ele teria encontrado as chaves privadas para movimentar a carteira de Satoshi Nakamoto, que no caso ele diz ser ele próprio. Então ele fala, vou provar que sou Satoshi e agora eu tenho as tais chaves privadas. Saiu isso, essa especulação de que ele seria o Satoshi Nakamoto, novamente especulação, e as pessoas começaram a comprar essa moeda. Principalmente o pessoal na China lá, que adora esse burburinho, sai muito fake news por lá, e a galera acaba investindo sem saber o que está fazendo, o preço acaba disparando. Com isso, muitas pessoas acabaram chamando isso de pump and dump, que é aquele esquema que você faz especulações, cria notícias para elevar o preço de um ativo, de uma moeda, e na sequência você vai lá, vende tudo, desaba o mercado e você ganha dinheiro, mas os outros todos perdem. Muita gente está chamando isso um esquema de pump and dump, e eu concordo. Principalmente porque 90% do volume do Bitcoin SV é registrado em exchanges desconhecidas e que tem histórico de volume falso, de ter falso volume com relação às suas criptomoedas. Então é muito fácil manipular o mercado. Essas exchanges não têm nada a perder e podem simplesmente inflar o volume de uma moeda como a Bitcoin SV para ganhar um trocado ou algo do tipo e enganar o mercado. Então, para mim é algo extremamente artificial, extremamente arriscado para quem investe nessa moeda, que na minha opinião pessoal é uma shitcoin, é uma moeda falsa e sem valor. Isso mostra como o mercado de criptomoedas ainda é amador. A gente tem aí na quinta posição do mercado, uma moeda que para mim é ridícula, uma moeda que não faz sentido, né? É uma cópia do Bitcoin sem qualquer sentido, sem qualquer inovação, que está lá fazendo esquema de pump and dump, que sobe 70% no dia, 100% no outro e depois despenca. Não esqueçam que aconteceu esse mesmo esquema lá em maio de 2019, não faz muito tempo, quando o Craig Wright foi lá para a justiça americana, para a corte americana, pedir a propriedade sobre o white paper original do Bitcoin e sobre o código do Bitcoin. Naquele dia, o Bitcoin Cash, Bitcoin SV, subiu 70% por causa de uma bobagem como essa. Ele querendo pegar a autoria de algo que não é dele. Ele não provou que é o Satoshi Nakamoto, mas ele fala que é, e o mercado vai lá e compra essa bobagem.
Se você está nas criptomoedas somente para fazer um dinheiro rápido e fácil, você é muito mais suscetível a cair nesse tipo de golpe. Agora, se você está nas criptomoedas porque gosta da tecnologia, está estudando, está aprendendo, aí você está com uma segurança maior. Você não vai entrar numa coisa como essa, porque não faz sentido atualmente investir em Bitcoin SV ou em qualquer outra cópia do Bitcoin. Vamos notar que a Bitcoin SV já está tendo uma grande desvalorização de ontem para hoje, como seria esperado num esquema de pump and dump, né? Então bateu lá em cima num valor muito alto, chegou na 4ª posição do mercado e agora está afundando. Enfim, essas são as notícias de hoje. Quem é Criptomaníacos VIP, né, paga pelos nossos serviços no nosso site, já vem recebendo análises indicando compra de Bitcoin desde os $7.000, tá? A gente sempre fica mandando vídeo de análise gráfica falando compre em Bitcoin, tá num bom preço, compre em Bitcoin. E agora o preço disparou, então quem seguiu a nossa orientação lá no grupo VIP acabou se dando muito bem, né? Conseguindo acumular um dinheiro legal nesse período ou multiplicar os seus bitcoins. E você também pode fazer parte desse grupo VIP, que tem muito mais informação do que o canal aqui. Se quiser assinar, o link para o nosso site está aqui na descrição e a gente te aguarda lá no grupo VIP para trocar ideia e te passar análises gráficas diariamente. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.